Olá, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Lopes, terapeuta familiar. Essa é minha esposa Juliane Lopes, terapeuta familiar. E o motivo do nosso vídeo de hoje é muito especial. Hoje estamos aqui muito mais do que somente falar sobre a mente humana, sobre a psicanálise, sobre a neurociência. Nós queremos falar o motivo que nos traz diariamente nas nossas redes sociais para falarmos sobre terapia, sobre família, sobre relacionamento, sobre pai, sobre filhos. Isso. Sobre a vida do casal e qual o real sentido da família, do casamento, e por que a gente está aqui hoje, né? Por que a gente uniu nossas forças, né, amor? Para poder ajudar Exato, outras famílias. exato. Nós descobrimos, nós identificamos ao longo do tempo que nós somos a família transformada. Nós somos a família transformada. Nós identificamos que é muito genuíno a força e a vontade de desejar um casamento, de desejar iniciar uma nova vida conjugal. E o amor é um sentimento maravilhoso, importantíssimo para isso. Mas além do amor, existe uma dinâmica, né, amor? Que nós já temos, que nós já trazemos ao longo da nossa vida, que faz com que essa caminhada seja dura ao Sim, longo do tempo. sim, porque a gente vem com uma mala, né, uma mala já pronta, cheia de tradições, de costumes, e aí quando a gente coloca essa mala no mesmo lugar, a gente abre essa mala, a gente descobre, oh, tem tanta coisa aqui que a gente precisa tirar um pouco e transformar numa mala só. E colocar os nossos costumes e transformar aquilo ali no nosso relacionamento. Existe uma frase que eu gosto muito, do Richard Bandler, um dos criadores da PNL, ele diz: eu mudo de crença como se eu mudasse de roupa. Mas quando nós chegamos no relacionamento, nós temos as nossas crenças enraizadas dentro de nós, pela nossa família de origem, e se torna difícil nós nos liberarmos dessa crença de repente, porque nós temos a total convicção de que estamos certos, de que essa é a melhor maneira de se fazer, essa é a melhor maneira de conduzir a família, e nem sempre isso é saudável, ou quase nunca isso é saudável, para essa nova família que está sendo conduzida. Isso aconteceu conosco também, né, amor? É tudo tão óbvio, né? Como é óbvio que a minha maneira é correta, porque isso deveria ser feito desse jeito, dessa forma, olha como funciona melhor. Só que para o outro não é óbvio. E aí a gente precisa aprender a lidar um com o outro e enfrentar, né? Porque é realmente um desafio. É um desafio muito grande a gente abrir mão dos nossos costumes, do nosso jeito, do que a gente traz, e a gente quer honrar também a nossa família de origem, porque eu quero fazer como os meus pais fizeram, porque aquilo ali foi correto. Olha como deu certo, olha como eu estou aqui agora, né? É muito interessante quando a gente ouve, por exemplo, pais falando: eu apanhei a minha vida toda e olha como eu não morri, eu estou bem, olha como eu estou agora. E por que eu não devo bater no meu filho? Então a gente acaba não tendo a noção, a visão da consequência daquilo ali. É importante a gente pensar, né? A gente precisa evoluir. Todos os dias a gente precisa evoluir, a gente precisa ser um pouquinho melhor. E para a gente evoluir, a gente precisa fazer o quê? Ampliar a nossa consciência, entender que a gente não é o dono da razão, que a gente precisa aprender a cada dia mais a novas maneiras, novos costumes, olhar para o outro como alguém que pode acrescentar na nossa vida também. E não só eu posso ajudá-lo, né? Eu posso ajudar o Rodrigo a ser uma pessoa melhor, mas o que ele traz não é interessante para mim, porque eu não gosto das coisas que ele traz, eu gosto dele, só dele, né? Da pessoa, acho ele bonito, interessante, inteligente, mas o que ele traz para mim não é Sim, interessante. E não é assim. exato. E, obviamente, nós passamos por isso também. Isso foi uma grande transformação na nossa vida, porque o amor existia. Por isso nós iniciamos o vídeo falando que é muito mais sobre simplesmente falar sobre as técnicas, qualificações, certificações, graduações e pós-graduações. É falar sobre a gente nesse vídeo. Porque o amor existia, existia a vontade, existia a genuidade da força de querer construir uma nova família. E nós conseguimos ir por muito tempo razoavelmente bem, porque o amor existia, mas ficávamos travados, ficávamos
stuck, como nós dizemos, presos nas nossas diferenças, porque as diferenças existiam. E isso fez com que nós nos enfrentássemos em situações difíceis, ou seja, colocássemos a nossa família em perigo. É o que nós identificamos hoje em dia. Entram em relacionamento, genuinamente desejam estar juntas, mas estão a ponto de separação ou já, infelizmente, separaram. Porque vai muito além disso. Isso fez com que nós identificássemos, amor, o que acontece com a gente? Por que a gente reage dessa forma? Por que eu tenho dificuldade de aceitar esse seu padrão de pensamento em um assunto específico? Ou você tem a dificuldade de aceitar a minha visão de vida em um assunto específico? Vai muito além do que nós simplesmente achamos aqui. E essas técnicas, como nós falamos, essas ferramentas, essas graduações de neurociência, psicanálise, hipnose clínica, fez com que a gente, eu sou um poço de emoção construída ao longo da nossa vida, ao longo da minha vida. A Juliane é um poço de emoção, crenças e convicções ao longo da vida dela, desde a infância. Então, por que não nós não devemos nos tratar, nos conhecer individualmente, para que então tenhamos condições suficientes de entrarmos nesse relacionamento muito mais saudáveis, muito mais conhecedores de si mesmo. A transformação é importante. E quando a gente se conscientiza de que a transformação é importante e necessária, a gente passa a ser um indivíduo melhor. E a gente só consegue ter um bom relacionamento quando nós estamos melhores individualmente. E é bem difícil, assim, as pessoas atingirem esse nível sozinhas. Eu posso dizer que é praticamente impossível. Sim. Porque elas vêm cheias de certezas, cheias de razões. Tudo que eu faço, no final, é certo. Né? Só que na realidade não é assim, não é bem assim. Sim. E por isso que nós estamos aqui. Porque a partir do momento que nós identificamos que nos aprofundarmos nas nossas sombras e tratarmos as nossas dores, fortalecer o nosso relacionamento, como consequência, fortalecer a nossa família. Esse ambiente que você está vendo aqui agora é a nossa casa, nós estamos abrindo. Aqui estão os nossos filhos, o nosso cachorro nos nossos pés. Está nos nossos pés dormindo aqui. Mas o que nós queremos compartilhar é isso, uma verdade. A verdade que nós vivemos e que nos transformou. Ou seja, nós queremos fazer com que, de alguma forma, a nossa família, nós não queremos ditar regras para você. Nós queremos simplesmente compartilhar com você o que nós descobrimos, as nossas ideias, o que funcionou para nós, o que funciona diariamente para as pessoas que nós atendemos, os nossos pacientes, e fazer com que a nossa história abra uma porta, uma possibilidade de melhoria na sua história. E dessa forma, a sociedade como um todo caminhe melhor. Porque nós acreditamos que a partir do momento em que uma criança tem um pai e uma mãe estruturados, fortalecidos mentalmente, psiquicamente, e o amor flui nessa casa, ela também se torna um ser humano melhor, mais equilibrado. Os nossos filhos nos observam a todo momento. Inclusive, é engraçado que as crianças ficam nos perguntando algumas coisas, né? Por exemplo, se a gente tem uma foto junto e a gente tira a foto e bota a foto individual, por que vocês tiraram a foto, hein? O que está acontecendo? Sim. Ou então, se a gente está conversando sobre algo e a gente não está concordando sobre aquele assunto, não é que a gente está discutindo, mas às vezes a gente não concorda como casal. Sim. Por exemplo, pode acontecer no final de semana o Rodrigo querer ir no restaurante, eu querer ir ao cinema, e a gente está ali, não, o restaurante é melhor, o cinema é melhor, poxa, eu queria tanto. Então, esse tipo de discussão, né, e a criança está percebendo, ela fica, mas vocês estão brigando, o que é? Então, eles filmam a gente o tempo todo, e se a gente leva tudo para o extremo, tudo para o lado da discussão, da briga propriamente dita, os nossos filhos, eles estão ali observando e achando que isso é natural, que isso é normal. Por quê? Meus pais brigavam,
E tá tudo bem, e quando chegar no relacionamento deles ali na frente, eles vão achar que as coisas se resolvem dessa forma, quando na verdade não é. Sim. Até porque tudo está sendo registrado no seu subconsciente. Então, o que nós estamos oferecendo para eles aqui é uma base, é uma fundação para o relacionamento deles futuramente. Por isso que isso se tornou para nós muito mais do que um trabalho, muito mais do que o nosso desejo, se tornou para nós uma função, se tornou para nós um propósito de vida. Que nós estamos aqui diariamente é porque nós temos esse propósito de vida hoje em dia. Nós desejamos passar a nossa vida sendo uma opção, trocando, entregando, dividindo com vocês, dividindo com os nossos pacientes, o que a gente faz em nossa vida, o que nós estudamos, o que nós percebemos com os nossos pacientes também, porque eles também abrem para nós uma possibilidade de uma nova verdade, né? Eu acho muito difícil e muito cruel hoje em dia nós ditarmos um certo e um correto para todo mundo. O ser humano é subjetivo. O que eu entendo como uma verdade pode não ser necessariamente a sua verdade, mas nós estamos aqui para abrir uma possibilidade para você que nesse momento valoriza a família, para você que se encontra em uma dificuldade, não sabe o que fazer necessariamente com o seu casamento, com o seu relacionamento, consigo mesmo, com o seu filho. Nós queremos dizer que nós estamos aqui para como uma porta aberta, sem julgamento, para que você possa bater ou entrar sem bater, estaremos aqui porque é o nosso propósito de vida. Então eu espero realmente que esse vídeo, mais uma vez, tenha grande valia na sua vida. Salva ele, clique no joinha, compartilhe. Nós sabemos que nesse momento existem diversas pessoas precisando de um conteúdo como esse, tá? Conte sempre conosco e nos vemos no próximo vídeo.